74. O dia nasceu sem brumas. Ellen estava no topo das rochas diante da cidade de Phaedrax viajando. Sentia-se muito melhor com uma noite de descanso, embora o corpo estivesse dolorido pelas lutas. O braço latejasse onde havia sido ferido e o peito doesse onde, por um descuido, permitira que um colos o golpeasse. A imensa escoriação teria aleijado outro homem. Os cadáveres das feras se amontoavam no terreno diante da cidade, em pilhas especialmente altas no corredor que levava para dentro de Phaedrax. Toda a área cheirava a morte e sangue seco. Com muito mais frequência do que Ellen gostaria, o campo de corpos azuis era salpicado pela pele mais clara de seres humanos. Ainda assim, Phaedrax havia sobrevivido, mesmo que apenas pelo acréscimo de vários milhares de alumânticos de última hora e a retirada dos colos no final. Por que partiram? Imaginou Ellen, agradecido, ainda que frustrado, e talvez ainda mais importante, para onde estavam indo. Ellen se virou ao ouvir os passos na pedra e viu Yomen escalando os degraus grosseiramente esculpidos para se juntar a ele. Ofegando um pouco e ainda impecável na túnica de obrigador, ninguém havia esperado que ele lutasse. Era no fim das contas um estudioso, não um guerreiro. Como eu, pensou Ellen, sorrindo de lado. As brumas desapareceram, Yomen disse. Ellen assentiu, de dia e à noite. Os Ska correram para dentro de casa quando as brumas sumiram. Alguns ainda se recusam a sair. Por séculos eles temeram sair por causa das brumas. Agora que desapareceram, eles acham tão estranho que se escondem novamente. Ellen se afastou, olhando novamente ao longe. As brumas foram embora, mas as cinzas ainda caíam, e caíam com força. Os cadáveres deixados durante a noite já estavam quase enterrados. O sol sempre foi quente assim? Yomen perguntou, limpando a testa. Ellen franziu o senho, percebendo pela primeira vez que estava quente de fato. Ainda era cedo, mas já parecia quase fim da manhã. Algo ainda está errado, ele pensou. Muito errado. Pior até. As cinzas sufocavam o ar, pairando na brisa, cobrindo tudo, e o calor não deveria estar ficando mais frio à medida que mais cinza voava no ar, bloqueando a luz do sol? Forme equipes, Yomen, Alan disse. Mande que procurem entre os corpos e busquem feridos na bagunça lá embaixo. Depois reúna as pessoas e comece a movê-las para a caverna-depósito. Diga aos soldados para entrarem prontos para alguma coisa, não sei o que ainda. Yomen franziu a testa. Está falando como se você não fosse estar aqui para me ajudar. Ellen se voltou para o leste. Não estarei. Vin ainda estava fora. Em algum lugar por lá. Ele não entendia por que ela dissera o que dissera sobre Watson, mas confiava na esposa. Talvez pretendesse distrair Ruína com mentiras. Ellen suspeitava que de alguma forma as pessoas em Phaedrax deviam a vida a ela. Tinha distraído os colos para longe. Tinha descoberto algo que ele não conseguia sequer imaginar. Ela sempre reclamara que não é estudiosa. Pensou ele, sorrindo para si mesmo, mas isso é apenas porque lhe falta educação formal. Ela é 2 vezes mais astuta que metade dos gênios que conheci durante meus dias na corte. Ele não podia deixá-la sozinha, precisava encontrá-la. Então, bem, não sabia o que fazer em seguida. Encontrar Sazed, talvez? De qualquer forma, não havia mais nada que pudesse fazer em Phaedrax. Ele caminhou até os degraus para descê-los com a intenção de encontrar Ham e Seth. No entanto, Yomen pousou a mão em seu ombro. Ellen se virou. Eu estava errado sobre você, Venture. As coisas que disse, você não as merecia. Você me deixou entrar em sua cidade quando meus homens foram cercados pelos colos, Ellen disse. Não me importa o que disse sobre mim. Você é um bom homem e tem a minha estima. Mas você está errado sobre o Senhor Soberano. Ele está guiando tudo isso. Ellen apenas sorriu. Não me incomoda que não acredite. Yomen continuou, tocando a própria testa. Aprendi uma coisa. O Senhor Soberano usa os infiéis e os fiéis. Somos todos parte de seu plano. Aqui. Yomen tirou a conta de Atium da testa. Minha última conta, caso você precise. Ellen aceitou o pedacinho de metal, rolando-o nos dedos. Nunca havia queimado Atium. Por anos, sua família havia supervisionado a mineração, mas na época em que Ellen se tornara um nascido da bruma, já havia gastado o que conseguira obter ou entregado a Vin para ser queimado. Como fez isso, Yomen? Ele perguntou. Como fez parecer que era um alumântico? Eu sou um alumântico, Venture.
Não um nascido da bruma. Não, Yeoman disse. Um vidente, um brumoso de Atium. Ellen assentiu. Sempre supusera ser possível, mas era difícil confiar nas suposições sobre qualquer coisa nos últimos tempos. O senhor soberano sabia do seu poder? Yeoman sorriu. Ele se esforçava muito para guardar certos segredos. Brumosos de Atium, pensou Ellen. Isso significa que também há outros brumosos de ouro, brumosos de elétron, embora pensasse que alguns deles, como brumosos de alumínio ou de duralumínio, seriam impossíveis de encontrar, pois não teriam como usar esses metais sem a capacidade de queimar outro. De qualquer forma, o Atium era valioso demais para testar pessoas quanto aos poderes alomânticos, Yeoman comentou, virando-se. Nunca achei de verdade o poder muito útil. Com que frequência alguém tem Atium e o desejo de esgotá-lo em alguns segundos? Pegue esse pedaço e vai encontrar sua esposa. Ellen hesitou por um instante e guardou a conta de Atium, descendo para dar a Ham algumas instruções. Alguns minutos mais tarde, estava atravessando a terra, fazendo seu melhor para voar com ferraduras, como Ven havia lhe ensinado. Cada estaca hemalúrgica, fincada no corpo de uma pessoa, dava à ruína um pouco de capacidade de influenciá-la. Isso era atenuado, porém, pela força mental daquele que estava sendo controlado. Na maioria dos casos, dependendo do tamanho da estaca e do tempo de uso, uma única estaca dava ruína poderes mínimos sobre a pessoa. Podia aparecer para ela e deturpar seus pensamentos levemente, fazendo-a ignorar algumas estranhezas, como, por exemplo, sua compulsão em manter e usar um simples brinco. 75. Caesar juntou suas anotações, empilhando cuidadosamente as folhas finas de metal, embora o metal servisse para a importante função de impedir que ruína modificasse ou talvez até mesmo lesse seu conteúdo. Caesar as considerava um pouco frustrantes. As placas riscavam com facilidade e não podiam ser dobradas ou encadernadas. Os anciãos Kandra lhe deram um lugar para ficar, e era uma caverna surpreendentemente luxuosa. Os Kandra, pelo visto, gostavam de confortos humanos, cobertores, almofadas, colchões. Alguns até preferiam usar roupas, embora aqueles que não usavam acabassem por dispensar genitais para seus corpos verdadeiros, o que para Caesar suscitava várias questões de natureza acadêmica. Eles se reproduziam transformando espectros das brumas em Kandra, então genitália seria redundante. Ainda assim, os Kandra identificavam-se por gênero, cada qual definido absolutamente como ele ou ela. Então, como sabiam? Escolhiam arbitrariamente ou realmente sabiam o que teria sido caso tivessem nascido seres humanos em vez de espectros das brumas? Ele desejava ter mais tempo para estudar aquela sociedade. Até então, tudo o que fizera na terra natal se concentrara em saber mais do Herói das Eras e da religião de Terris. Fizera uma página de anotações sobre o que havia descoberto e a deixara sobre sua pilha metálica. Parecia surpreendentemente semelhante a quaisquer outras páginas em sua pasta. A religião de Terris, como seria esperado, concentrava-se muito no conhecimento e na erudição. Os portadores do mundo, a expressão deles para os guardadores, eram homens e mulheres sagrados que transmitiam conhecimento, mas também escreviam sobre seu Deus, Ter. Era a palavra antiga para preservar. O enfoque central da religião eram as histórias de como preservação ou terra e ruína interagiam, o que incluía várias profecias sobre o Herói das Eras, que era visto como o sucessor de preservação. Mas além das profecias, os portadores do mundo ensinavam a modéstia, a fé e a compreensão ao seu povo. Ensinavam que era melhor construir que destruir, um princípio que estava no âmago dos ensinamentos. Claro, havia rituais, ritos, iniciações e tradições. Havia também líderes religiosos menores, oferendas exigidas e códigos de conduta. Tudo parecia bom, mas não muito original. Até o enfoque na erudição era algo compartilhado por várias dezenas de outras religiões que Caesar havia estudado. O que, por algum motivo, deprimia. Era apenas outra religião. O que havia esperado? Alguma doutrina surpreendente que provaria de uma vez por todas que havia um Deus? Caesar se sentia um tolo. Por outro lado, também se sentia atraído. Fora isso que viera descobrir após atravessar exultante e ansiosamente meio império. Eram apenas mais palavras, agradáveis como a maioria em sua pasta, mas pouco convincentes. Ele devia acreditar nelas apenas porque foi a religião seguida pelo seu povo?
Naquela religião não havia promessas de que Tingle ainda vivia, porque afinal as pessoas seguiam esta ou qualquer das religiões. Frustrado, Caesar mergulhou em suas mentes de metal, despejando um monte de relatórios na própria cabeça, escritos que os guardadores haviam descoberto, diários, cartas, outras fontes das quais os estudiosos haviam reunido que no passado fora digno de crença. Ele os vasculhou, pensou neles, leu. O que deixava essas pessoas tão dispostas a aceitar suas religiões? Eram simples produtos da sociedade, críveis porque era tradição? Ele leu sobre a vida delas e tentou se persuadir de que as pessoas eram ingênuas, de que nunca haviam realmente questionado as próprias crenças. Certamente teriam visto falhas e incoerências se tivessem tirado um tempo para racionalizar e discernir. Caesar ficou sentado com olhos fechados, uma abundância de informações vindas de diários e cartas na mente, buscando pelo que esperava encontrar. No entanto, com o passar do tempo, ele não descobriu o que procurava. As pessoas não pareciam tolas para ele, então algo lhe ocorreu, algo sobre as palavras e os sentimentos de todos que acreditavam. Antes, Caesar examinara as doutrinas em si. Dessa vez, viu-se estudando as pessoas que tinham acreditado, ou ao menos as que conseguia encontrar. Enquanto lia suas palavras novamente dentro da cabeça, começou a enxergar algo. As fés que ele examinara não podiam ser dissociadas das pessoas que tinham aderido a elas. No campo do abstrato, aquelas religiões eram insípidas, porém, conforme lia as palavras das pessoas, realmente as lia, começava a discernir padrões. Por que elas acreditavam? Porque viam milagres? Porque viam milagres. As coisas que um homem via como acaso, um homem de fé via como um sinal, um ente querido recuperando-se de uma doença, um negócio bem-sucedido, um encontro oportuno com um amigo com quem perder o contato. Não eram as grandes doutrinas ou os ideais ambiciosos que pareciam transformar homens em fiéis. Era a simples mágica do mundo ao redor. O que foi que o fantasma disse? Pensou Caesar, sentado em uma caverna candra obscura. Que a fé significava confiança, confiar que alguém está olhando, confiar que alguém fará tudo dar certo no final, mesmo que as coisas parecessem terríveis no momento. Aparentemente, para acreditar era necessário querer acreditar. Era um problema lógico com o qual Caesar havia lutado. Queria que algo ou alguém o forçasse a ter fé. Queria ter de acreditar pelas provas que lhe apresentassem. Mesmo assim, os fiéis, cujas palavras agora enchiam sua mente, teriam dito que ele já tivera sua prova. Em seu momento de desespero, ele não havia recebido uma resposta? Quando estava prestes a desistir, Tenson falara. Caesar implorara por um sinal e o recebera. Teria sido acaso? Teria sido a providência? No fim, ao que parecia, cabia a ele a decidir. Aos poucos, devolveu as cartas e diários às mentes de metal, esvaziando a memória específica deles, mas retendo as sensações que tinham provocado. O que seria ele, fiel ou cético? Naquele momento, nenhum dos caminhos parecia evidentemente estúpido. Quero mesmo crer, pensou ele. Por isso, passei tanto tempo à procura. Não posso seguir os dois caminhos, simplesmente preciso decidir. Qual seria? Ficou parado por alguns momentos, pensando, sentindo e, o mais importante, recordando. Eu busquei ajuda, pensou Caesar, e algo respondeu. Caesar sorriu, e tudo lhe pareceu um pouco mais vivo, mais claro. Breeze estava certo, pensou ele, erguendo-se e organizando suas coisas enquanto se preparava para partir. Eu não sirvo para ser ateu. O pensamento parecia um pouco irreverente demais para o que acabara de acontecer com ele. Quando pegou as chapas de metal e se preparou para se encontrar com a primeira geração, percebeu que Candra passavam do lado de fora de sua humilde caverna, completamente alheios à decisão importante que acabara de tomar. Mas era como as coisas geralmente funcionavam, pelo visto. Algumas decisões importantes eram feitas em um campo de batalha ou em uma sala de reuniões, mas outras aconteciam sem alarde, invisíveis aos outros, o que não a tornava menos importante para Caesar. Ele acreditaria. Não porque algo fora provado para ele além de sua capacidade de negar, mas porque escolhera crer. Assim como, percebeu, vendo no passado decidir acreditar e confiar no bando, devido ao que Kelsier a ensinara. Você me ensinou também, sobrevivente, pensou Caesar, seguindo pelo túnel de pedra para se encontrar com os líderes Kandra. Obrigado.
Caesar atravessou os corredores da caverna, repentinamente ávido pela perspectiva de outro dia entrevistando os membros da primeira geração. Algo que havia tratado da maior parte da religião, planejava descobrir mais sobre o primeiro contrato. Agora que havia tratado da maior parte da religião, planejava descobrir mais sobre o primeiro contrato. Pelo que sabia, era o único ser humano além do Senhor Soberano a ter lido as palavras do primeiro contrato. Os membros da primeira geração tratavam o metal que continha o contrato com perceptível menos reverência do que outros Kandras. Outros Kandra. Aquilo o havia surpreendido. Claro, pensou Caesar, fazendo uma curva, sem sentido. Para os membros da primeira geração, o Senhor Soberano era um amigo. Lembram a escalada de montanha com ele. Seu líder, sim, mas não um deus. Como os membros do bando, de certa forma, que têm dificuldade em ver Kelsier como uma figura religiosa. Ainda perdido em pensamento, Caesar caminhou até a Gruta da Confiança, cujas portas metálicas amplas estavam abertas. No entanto, ele parou logo na entrada. A primeira geração esperava em suas alcovas, como era normal. Não desceram até Caesar fechar as portas. Mas, estranhamente, os membros da segunda geração estavam nos púlpitos, dirigindo-se a multidões de Kandra, que apesar de serem muito mais reservados do que seria um grupo semelhante de seres humanos, ainda demonstravam um ar de ansiedade. Significa campar? Um Kandra menor estava perguntando. Por favor, estamos confusos. Pergunte à primeira geração. Já falamos desse assunto, disse Campar, líder da segunda geração. Não há motivo para ficarem alarmados. Olhem para vocês, apenhados, murmurando e fuxicando como se fossem seres humanos. Caesar foi até um dos Kandra mais jovem, posicionado ao lado de fora da Gruta da Confiança. Com licença, sussurrou. Qual é o motivo dessa agitação? As brumas, sagrado portador do mundo. A Kandra, uma fêmea, supôs ele, sussurrou de volta. O que tem elas? Caesar perguntou. O fato de estarem ficando cada vez mais tarde durante o dia? Não, a garota Kandra respondeu. O fato de elas terem desaparecido. Caesar teve um sobressalto. O quê? A Kandra assentiu. Ninguém percebeu até hoje pela manhã. Ainda estava escuro lá fora e um guarda saiu para verificar uma das saídas. Ele disse que não havia brumas lá fora, apesar de ser noite. Outros saíram também. Todos comprovaram. É uma questão simples. Campar disse para os Kandras aglomerados. Sabemos que estava chovendo a noite passada e às vezes a chuva dispersa as brumas por um curto período. Elas voltarão amanhã. Mas não está chovendo agora, um dos Kandras disse. E não estava chovendo quando Tarkov saiu em patrulha. Há meses as brumas têm aparecido pela manhã. Para onde foram? Bobagem, Campar disse, acenando. Ficaram preocupados quando as brumas começaram a permanecer pela manhã e agora reclamam que elas se foram? Somos Kandra. Somos eternos. Sobreviveremos a tudo. Não nos juntamos a multidões em multidões ruidosas. Voltem para os seus afazeres. Isso não significa nada. Não, uma voz sussurrou na caverna. Cabeças se voltaram para cima e o grupo todo silenciou. Não. Hedek, líder da primeira geração, repetiu de sua alcova oculta. É importante, sim. Estávamos errados, Campar. Muito, muito errados. Deixem a Gruta da Confiança. Deixem apenas o guardador. E espalhem a notícia. Um dia da resolução pode ter chegado. Esse comentário apenas serviu para agitar ainda mais os Kandra. Caesar ficou paralisado com a surpresa. Jamais tinha visto tal reação naquelas criaturas, em geral muito calmas. Obedeceram à ordem. Os Kandra pareciam muito bons nisso, e saíram do recinto, mas houve sussurros e debates. Os da segunda geração se esgueiraram para fora por último, parecendo humilhados. Caesar observou sua saída, pensando nas palavras de Campar. Somos eternos. Sobreviveremos a tudo. De repente, os Kandra começaram a fazer mais sentido para ele. Como seria fácil ignorar o mundo lá fora caso se fosse imortal? Eles haviam sobrevivido a tantos problemas e situações difíceis, motins e revoltas, que qualquer coisa que ocorresse lá fora devia parecer trivial. Tão trivial, de fato, que era até possível ignorar as profecias da própria religião quando elas começavam a se concretizar. No fim das contas, o salão estava vazio, e um par de membros parrudos da quinta geração empurrou as portas até que se fechassem pelo lado de fora, deixando Caesar sozinho na parte de baixo do salão. Esperou pacientemente, arrumando as anotações na mesa, enquanto os membros da primeira geração se arrastavam de suas cadeiras ocultas e se juntavam a ele no térreo da Gruta da Confiança. Diga-me, guardador.
Hedek disse enquanto seus irmãos se sentavam. O que você pensa a respeito desse evento? O desaparecimento das brumas? Caesar perguntou. Parece algo calamitoso, embora eu tenha que admitir que não posso identificar um motivo específico para isso. Isso porque há coisas que ainda não explicamos a você, Hedek respondeu, olhando para os outros. Eles pareciam muito perturbados. Coisas relacionadas ao primeiro contrato e às promessas dos Kandra. Caesar preparou uma placa de metal. Por favor, prossiga. Devo pedir que não registre estas palavras, Hedek disse. Caesar hesitou e baixou a pena. Muito bem. Mas devo alertar os senhores. A memória de um guardador, mesmo sem suas mentes de metal, é muito longa. É algo que não se pode evitar. Um dos outros falou. Precisamos do seu conselho, guardador, como estrangeiro. Como um filho, outro sussurrou. Quando o pai nos fez, Hedek disse, ele nos deu uma obrigação, algo diferente do primeiro contrato. Para ele, foi quase um pensamento de última hora, outro acrescentou, mesmo que, ao mencioná-lo, ele tenha deixado claro que era algo muito importante. Ele nos fez prometer, cada um de nós. Ele nos disse que um dia poderia ser necessário que removêssemos nossas bênçãos. Explicou Hedek, que as tirássemos de nosso corpo. Outro comentou. Que nos matássemos, Hedek afirmou. O salão ficou em silêncio. Tem certeza de que isso os mataria? Perguntou Caesar. Nos devolveria a forma de espectro das brumas, Hedek respondeu. É essencialmente a mesma coisa. O pai disse que teríamos de fazer isso. Outro disse. Não havia um talvez. Disse que teríamos de garantir que os outros Kandra soubessem dessa obrigação. Nós a chamamos de resolução. Hedek explicou. Cada Kandra fica sabendo disso quando ele ou ela nasce. Recebem a obrigação, jurada e arraigada, de arrancar as próprias bênçãos, caso a primeira geração assim ordene. Nunca a invocamos até hoje. Mas os senhores estão considerando isto agora? Caesar perguntou, franzindo o senho. Eu não entendo, apenas pela maneira como as brumas estão se comportando. As brumas são um corpo de preservação, guardador, Hedek disse. É um evento muito grave. Ouvimos nossos filhos discutirem a respeito disso a manhã toda, outro falou. E isso nos perturba. Eles não sabem tudo o que as brumas representam, mas têm ciência de sua importância. Reshek disse que saberíamos, outro falou. Foi o que nos disse. Chegará o dia em que vocês terão de remover suas bênçãos e vocês saberão quando ele chegar. Hedek assentiu. Ele disse que saberíamos e estamos muito preocupados. Como podemos ordenar a morte de todo o nosso povo? Outro perguntou. A resolução sempre me incomodou. Reshek viu o futuro, Hedek disse, virando-se. Ele tinha o poder de preservação e o utilizou. É o único homem a ter feito isso. Mesmo a garota de quem o guardador fala não usou o poder. Apenas Reshek, o pai. Onde então estão as brumas? Outro perguntou. O salão ficou em silêncio. Novamente, Caesar ainda segurava a pena, mas não escreveu nada. Ele se inclinou para a frente. As brumas são um corpo de preservação? Os outros assentiram. E elas desapareceram? Novamente um assentimento. Isso não significa, portanto, que preservação retornou? Isso é impossível, Hedek respondeu. O poder de preservação continua, pois o poder não pode ser destruído. No entanto, sua mente foi quase destruída, tendo sido um sacrifício que ele fez para aprisionar ruína. A nesga continua. Outro lembrou. A sombra do eu. Sim, Hedek disse, mas não é preservação, apenas uma imagem, um vestígio. Agora que ruína escapou, acho que podemos supor que até mesmo isso foi destruído. Acho que é mais. Outro começou. Poderíamos. Caesar ergueu as mãos, pedindo atenção. Se preservação não retornou, talvez outra pessoa tenha assumido seu poder para usar nesta batalha. Não é o que seus ensinamentos dizem que acontecerá? Que aquilo que foi partido deve recomeçar a descobrir seu todo? Silêncio. Talvez, Hedek disse. Vin, pensou Caesar, cada vez mais entusiasmado. É isso que significa ser o herói das eras. Estou certo em acreditar. Ela pode nos salvar. Caesar pegou a parte da chapa de metal e começou a anotar seus pensamentos. Mas naquele instante, as portas da Gruta da Confiança abriram-se com um estrondo. Caesar hesitou, virando-se de cara fechada. Um grupo de membros da quinta geração com ossos de pedra adentraram a sala com passos pesados, seguidos pelo membro
pelos membros esguios da segunda geração. Lá fora, o corredor da caverna não abrigava a multidão de antes. Levem-nos, Campar disse furtivamente, apontando. O que significa isso? Questionou Haddock. Caesar ficou onde estava, ainda segurando a pena. Reconheceu a postura apressada e tensa nas figuras da segunda geração. Alguns pareciam assustados, outros determinados. Os da quinta geração avançaram rapidamente, seus movimentos fortalecidos pela bênção da potência. Campar! O que significa isso? Haddock repetiu. Lentamente, Caesar se levantou. 4 Kandra da quinta geração cercaram-no com martelos nas mãos. É um golpe, Caesar disse. Os senhores não podem mais liderar, Campar disse à primeira geração. Os senhores destruíram o que temos aqui, poluindo nossa terra com estrangeiros, deixando que a fala de revolucionários turve a sabedoria Kandra. Não é hora para isso, Campar, Haddock respondeu, os membros da primeira geração gritando ao serem empurrados e agarrados. Não é hora? Campar perguntou, furioso. O senhor falou da resolução. Não tem ideia do pânico que isso causou? Os senhores iriam destruir tudo o que temos. Caesar se virou com calma, olhando para Campar. Apesar do tom raivoso, Kandra estava sorrindo levemente pelos lábios translúcidos. Ele precisa dar o golpe agora, pensou Caesar, antes que a primeira geração revele mais ao povo, tornando-os da segunda geração obsoletos. Campar pode enfiar todos eles em algum lugar e colocar bonecos nas alcovas. Caesar estendeu o braço para pegar a mente de Peltry. Um dos membros da quinta geração o afastou rapidamente, e dois outros pegaram Caesar pelos braços. Ele se debateu, mas os captores Kandra tinham força sobre-humana. Campar! Haddock gritou. A voz do Kandra da primeira era surpreendentemente forte. Você é da segunda geração. Deve obediência a mim. Nós os criamos. Campar o ignorou, instruindo seus Kandra a aprender os membros da primeira geração. Os outros segundos estavam apinhados atrás dele, parecendo cada vez mais apreensivos e chocados com o que estava acontecendo. O tempo da resolução pode ter mesmo chegado, Haddock disse. Precisamos. Ele foi interrompido quando um da quinta geração o amordaçou. É exatamente por isso que devo tomar a liderança, Campar disse, balançando a cabeça. Você está muito instável, velho. Não confiarei o futuro de nosso povo a uma criatura que poderia, em um ímpeto, ordenar que ele se mate. Você teme as mudanças, Caesar disse, encarando os olhos do Kandra. Temo instabilidade, Campar respondeu. Vou garantir que os Kandra tenham uma liderança firme e imutável. Esse é o mesmo argumento de muitos revolucionários, Caesar apontou. E posso ver sua preocupação. Porém, você não deve fazer isso. Suas profecias estão chegando a um ponto crucial. Agora, eu entendo. Sem a parte que os Kandra devem desempenhar, você poderia causar inadvertidamente o fim de todas as coisas. Deixe-me continuar a minha pesquisa. Tranque-nos nesta sala se precisar, mas não amordacem-no, Campar ordenou, dando as costas. Caesar lutou sem sucesso enquanto era amordaçado e empurrado para fora da Gruta da Confiança, deixando o Atium, o corpo de um deus, para trás nas mãos de traidores. Sempre me perguntei sobre a estranha capacidade que os alamânticos têm de perfurar as brumas. Quando um deles queimava estanho, conseguia ver mais longe à noite, através das brumas. Para leigos, isso talvez parecesse ter uma relação lógica. Afinal, o estanho amplifica os sentidos. Porém, a mente lógica pode achar essa capacidade desconcertante. Como exatamente o estanho deixava alguém ver através das brumas, como uma obstrução, elas não têm relação com a quantidade da visão de uma pessoa. Tanto um erudito míope como um batedor de excelente visão teriam o mesmo problema em enxergar a distância se houvesse uma parede no meio do caminho. Essa, então, deveria ter sido nossa primeira pista. Alamânticos podiam ver através das brumas porque as brumas eram, de fato, compostas do mesmo poder que a alamancia. Quando sintonizado pela queima de estanho, o alamântico era quase parte das brumas, e portanto eles ficavam translúcidas para elas.